professor Roberto Ferreira. Estou aqui para colocar para vocês vídeo 31, processos de termofixos. Vamos ver então os processos de termofixos. A gente parte do princípio de que todos vocês, alunos, já possuem conhecimento a respeito dos tipos de polímeros, né? Termofixos, termoplásticos, elastômeros, mas vamos dar uma recordada, aproveitando um vídeo bem legal que tem aqui, só para a gente reavivar diferenças entre termoplásticos e termofixos, tá? De termoplásticos, termofixos são as diferenças desses materiais, o que caracteriza cada um desses materiais, né? Os materiais poliméricos eles podem ser classificados entre termoplásticos, termofixos e elastômeros, e nesse vídeo eu vou dizer para você quais que são as diferenças, as principais características de cada um desses materiais. Eu vou usar também um formato um pouco diferente de vídeo para fazer um teste aqui, ver se você gosta. Depois eu quero ouvir o seu feedback aqui nos comentários também, para avaliar aí se esse novo formato de vídeo foi interessante. Legal? Então, vamos entrar no conteúdo, termoplásticos, termofixos. Ok, vamos entrar no nosso conteúdo então, e a gente vai falar a respeito de termoplásticos, termofixos, né? Então, eu tô aqui, como eu te falei, num novo formato, né, que a gente vai testar para esse vídeo aqui. Então você está vendo a minha tela aí como se fosse uma lousa, né, um quadro negro, e eu vou dividir essa minha tela aqui em três sessões, tá? Aqui a primeira, a segunda e a terceira, tá? Onde a gente vai em cada uma delas falar a respeito de um desses materiais. Então a gente vai começar falando aqui nessa primeira sessão aqui a respeito dos materiais termoplásticos. Vamos colocar aqui termoplásticos. Tá? O que são os termoplásticos? Os termoplásticos são uma classificação dos materiais poliméricos, tá? Talvez sejam os materiais poliméricos mais comuns no mercado, de maior importância comercial, tá? E o que caracteriza um material termoplástico? Bom, um material plástico qualquer, um polímero qualquer, ele é formado por macromoléculas, né? Eu vou representar essas macromoléculas aqui. Como você sabe em outros vídeos aqui, as macromoléculas são moléculas orgânicas muito longas, formadas por uma repetição de átomos de carbono muito longa. Tá? Então eu vou representar aqui, nessa aula, uma molécula de um material plástico como se fosse essa linha aqui. Obviamente, um material polimérico ele não é formado por uma única molécula. Tá? Todos os materiais plásticos são formados por várias moléculas, né? Uma alinhada ao lado das outras, tá? É óbvio que existe aí também uma diferenciação entre materiais amorfos, cristalinos e tal, existe, principalmente para materiais amorfos, existe aí uma maior aleatoriedade na distribuição dessas moléculas, mas em geral as moléculas elas estão aí próximas umas das outras. E os materiais termoplásticos são caracterizados pela seguinte característica, né? Essas moléculas, elas têm dentro, cada átomo que forma essa molécula, ele tem uma ligação química que é chamada de ligação covalente. Uma ligação muito forte e que mantém essa molécula unida, essa molécula coesa e como uma coisa só. Tá? Essas ligações, quando elas são quebradas, ocorre a degradação do material polimérico, a perda de propriedades, porque a gente vai diminuir o tamanho dessas moléculas. Tá certo? Então, essas são as ligações intramoleculares, as ligações dos átomos individuais que conformam essa molécula. Porém, existe um outro tipo de ligação química que ocorre entre as moléculas de um material polimérico. Entre uma molécula e outra, existe também uma interação química, uma interação físico-química. As famosas chamadas aí forças de Van der Waals, ou ligações de hidrogênio, que são as mais comuns, e que mantém uma molécula próxima à outra, uma molécula coesa à outra. Tá? E essas ligações que para usar um termo mais moderno, né, essas ligações virtuais,
elas mantêm, então, quando o polímero está no estado sólido, mantém esse material coeso, mantém esse material, as moléculas ali relativamente paradas uma em relação às outras, tá? Mas, à medida que eu forneço energia para esse material, e como eu forneço energia para um material? Aquecendo. À medida que eu aqueço esse material, eu consigo destruir essas ligações virtuais, essas ligações intermoleculares, tá? Essas interações físico-químicas. Então, esses materiais, à medida que eu vou aquecendo, eu vou destruindo essas ligações intermoleculares e eu vou permitindo, então, a movimentação molecular dessas moléculas, uma em relação às outras. Esse material vai passar a fluir. E com isso, eu tenho, então, a fusão do material à medida que eu aqueço. Então, esses materiais são caracterizados por fundirem, eles se fundem com aquecimento. Porém, uma característica interessante dos termoplásticos é que, à medida que eu retiro esse calor, né, à medida que eu vou esfriando, então, o material, vou resfriando esse material, essas ligações elas são formadas novamente e o material volta a se tornar um material sólido. É o princípio de transformação dos materiais termoplásticos, né? Uma injeção, por exemplo, a gente funde o material lá no cilindro, no canhão da máquina, né? Destrói essas ligações intermoleculares, esse material flui para dentro do molde e depois eu resfrio esse material e ele solidifica no formato da minha peça, tá? Então, eu consigo reconstituir essas ligações intermoleculares com o resfriamento. Então esses materiais eles solidificam com resfriamento. Essa é uma outra característica dos materiais termoplásticos. Mas mais interessante do que essas duas características que eu acabei de trazer para você aqui, é que esse processo ele pode ser repetido várias e várias vezes. Ou seja, o princípio da reciclagem. Esses materiais, os materiais termoplásticos, são recicláveis. Eles podem ser reciclados no termo mais abrangente da palavra, mais real, mais fundamental da palavra reciclagem. Ou seja, eu consigo pegar uma peça de material termoplástico, moer essa peça, transformar essa peça em pequenos grãos e reutilizar esse material, moldar esse material novamente pelo processo de injeção, pelo processo de extrusão, numa nova peça diferente, tá? Exatamente utilizando essa propriedade de fundir com o aquecimento e solidificar com o resfriamento desses materiais, tá certo? Então, essa é a característica dos materiais termoplásticos, são os materiais recicláveis, por isso são os materiais hoje, atualmente, com o maior nível de interesse comercial. Agora, existem também os materiais termofixos. O que são os materiais, então? Termofixos, que, na verdade, foram, inclusive, fizeram parte do início dos materiais poliméricos aí. Muitos dos primeiros materiais poliméricos desenvolvidos eram, na verdade, materiais termofixos. Os materiais termofixos, da mesma forma que os termoplásticos, são compostos por moléculas que se posicionam aí uma do lado das outras, tá? Porém, os materiais termofixos, eles têm essa característica à medida que a gente fabrica esses materiais, à medida que a gente polimeriza esses materiais. A partir do momento em que eu faço a moldagem dos materiais termofixos, que eu transformo esses materiais termofixos em peças, ocorre então o primeiro aquecimento desses materiais. E nesse primeiro aquecimento do material ocorre uma reação química. Esse material, nas suas moléculas, eles têm pontos reativos. Ocorre então uma reação química que vai formar ligações químicas chamadas de ligações cruzadas ou reticulações entre as moléculas desses materiais. Então, além das ligações químicas covalentes entre cada átomo das moléculas individuais de cada material, ocorrem agora, então, ligações químicas reais, ligações químicas covalentes entre as moléculas desse material. Tá? Essas ligações cruzadas ou essas reticulações possuem a mesma natureza química das ligações
intramoleculares, ou seja, são ligações permanentes, ligações que eu não consigo romper facilmente. E essas ligações então ocorrem no primeiro aquecimento do material. A gente pode até dizer que esse material solidifica, né, com o aquecimento. Ele solidifica com aquecimento. Por quê? Porque ele forma o que nós chamamos de ligações cruzadas ou reticulações, que são essas ligações entre uma molécula e outra, ligações covalentes. E se eu quiser aquecer, romper essas ligações, romper as ligações cruzadas por meio de aquecimento, ou seja, pegar uma peça de um material termofixo e voltar a aquecer esse material até um nível que eu consiga romper essas ligações, como elas têm a mesma natureza química das ligações intramoleculares, o que vai acontecer é que eu vou começar a romper todas as ligações do polímero, eu vou começar a, então, degradar esse material e ele não pode, então, fundir novamente. Antes de se fundir, ele se degrada, se transforma aí, em moléculas de muito baixo peso molecular e, eventualmente, se a gente continuar com esse aquecimento, ele vai voltar a virar carbono, carvão, tá? Então, esses materiais não podem ou não são recicláveis. E por isso, esses materiais têm encontrado uma maior barreira a entrar no mercado. Isso traz algumas características para o material de maior rigidez mecânica, maior resistência térmica, obviamente, exatamente pelas ligações cruzadas. Porém, pelo fato de não serem recicláveis, esses materiais hoje só são realmente utilizados em aplicações que requeiram altíssima rigidez ou altíssimas propriedades térmicas e elétricas, né? Normalmente aplicações que requerem esse tipo de aplicação, onde os termoplásticos ou não teriam uma eficiência muito grande, ou onde os termoplásticos realmente não sobreviveriam. Tá certo? Então essa é a diferença dos materiais termofixos para os termoplásticos. No último vídeo que eu fiz, a gente falou a respeito da reciclagem dos materiais termofixos, mas você pôde ver lá que, na verdade, essa reciclagem não é a reciclagem tradicional, ou seja, por fusão do material e reaproveitamento e transformação desse material em uma nova peça. Exatamente porque a gente não consegue fazer isso devido às ligações cruzadas. Então, eu acho que essas definições que o Kuziol colocou aí conseguem reavivar, né, os conceitos, e o que dá para ver é o seguinte, os processos para a transformação de termofixos podem ser utilizados aqueles mesmos que são usados para termoplásticos, tá? Só que a moldagem por compressão e por transferência são processos históricos e atuais para moldar os plásticos termofixos. O que são esses termofixos? Às vezes são materiais fenólicos, melaninas, ureias, ftalatos, poliésteres insaturados, silicones, epóxis, alquídicos, etc. Ao contrário dos termoplásticos, os termofixos experimentam reação química irreversível, que ele acabou de falar aqui, né? Se quiser quebrar as cadeias, vai virar carvão. E exotérmica, quer dizer, ela exala calor, tá? Ela é uma reação que transfere calor para fora, tá? Exo. Durante a moldagem, chamada polimerização, causada pelo calor, mais ou menos 150 graus centígrados, e a pressão alta, entre 2.000 e 5.000 libras por polegada quadrada. Depois da polimerização, as peças moldadas termofixas rígidas retêm suas propriedades físicas, químicas e elétricas, através de uma escala de temperatura de 50 graus centígrados a 150 graus centígrados ou mais. Então, são muito utilizados esses materiais onde se requer rigidez, resistência térmica e resistência elétrica, tá? Esse material é muito usado em circuitos eletrônicos, em painéis elétricos como isoladores, e ele mantém o dimensional, ele não tem aquele coeficiente de expansão
grande que tem os termoplásticos, tá? Esse aqui, o coeficiente de expansão dele é baixíssimo, tá? Então ele mantém a forma, mantém o dimensional. O que é a moldagem por compressão? Então, existe um molde, tá? A metade inferior contendo uma ou várias cavidades, é aparafusada a placa inferior da prensa de moldagem. As metades do molde são mantidas aquecidas a aproximadamente 150 graus, dependendo do material que está sendo moldado. Uma carga medida do composto de moldagem granulado ou pré-formado. Esse pré-formado normalmente é na forma de um taruguinho, tá? Então são colocados os elementos químicos necessários para reagirem, né? Colocado nas cavidades inferiores abertas. Esse material é bem misturado e é colocado lá. A prensa então é acionada para fechamento ascendente, em velocidade geralmente rápida, de 5 a 20 metros por minuto, até que o material de moldagem contate a metade superior do molde. Quer dizer, as duas metades do molde estão a 150 graus centígrados abertas. Se coloca o material lá dentro, vai fazer a placa, as duas placas encostarem no material e vai deixar aquecer o material. A velocidade de fechamento é reduzida, então, para 2 metros por minuto, enquanto o material nas cavidades é aquecido pelo molde e se torna fundido. Então ele vai conseguir fundir e adquirir a forma do molde, tá? E aí vai se dar o processo de polimerização por temperatura. Enquanto o molde continua a se fechar, o material é forçado a fluir enchendo as cavidades. A carga medida contém aproximadamente 3 a 5% a mais de material do que é exigido para as peças moldadas, incluindo o canal e a perda. Enquanto as metades do molde estão juntas, fechando inteiramente as cavidades, o pequeno excesso de material é espremido para fora, ao longo da superfície do molde. Quer dizer, vai esguichar para fora do molde algum pouco de material, tá? As áreas lisas selam as cavidades e fazem com que o plástico seja comprimido para a polimerização, também chamada de cura, tá? Ou cura. O pequeno excesso de material que fica externo ao molde em um flash muito fino, em um excesso, um esguicho, né, deve ser separado prontamente da peça que está em cura e que será removida depois como peça acabada, para não incomodar na hora de ter que dar acabamento, tá? Então esse esguicho já pode ser retirado prontamente. Aqui aparece a figura com a prensa, então tem a placa superior, tá, do molde, a placa inferior. Essa prensa é com a parte inferior subindo, tá? Aqui é colocado o material de moldagem na cavidade, tá? Previamente misturada, as partes que vão formar, os elementos químicos que vão formar esse material, né? Está bem misturado, colocado aqui. As placas estão aquecidas, elas vão fechar rapidamente, ficar encostadas, e depois que elas tiverem transmitido temperatura ao material, vai ser forçado o fechamento, vai esguichar um pouco do material, passado um determinado tempo, se obteve a cura, a polimerização, aí é aberto o molde, retirado das peças e vai fazer algum acabamento nas peças, tá? O material que esguicha aqui, que sai fora dos moldes, porque está em excesso, é retirado enquanto ainda está polimerizando, tá? Aqui aparece uma prensa bem antigona, ó, nesse modelo, tá? Placa superior, a placa inferior. Vamos ver um vídeo aqui. Então, o que eu falava para vocês de um tarugo, tá? Aqui é um taruguinho de material que está com os compostos todos necessários para a formação da peça, tá? Placa inferior, ó, essa é super cromada, bem acabada, tá? Então, moldagem por compressão, né? Vejam que essa aqui se deu com o fechamento de cima para baixo da placa superior, tá? Essas placas já estão previamente aquecidas na temperatura adequada, tá? Depois, passado um tempo, abre a placa e vai ser retirado abre as placas, né? E vai ser retirada a peça.
Bom, nesse caso aqui, as peças que estão sendo obtidas, fabricadas, são placas, tá? São placas que vão ser utilizadas para alguma aplicação adequada aí, né? Eu posso ter o mais diversos tipos de peça, que depende do molde que eu tiver, né? Então, essa é uma moldagem por compressão. Aqui é um filme de Entendendo a Compressão. Have you ever looked around in amazement at all the different things made of plastic in the room you're in? How about metal or paper? Any other prominent materials you see? Plastics are one of the most common materials used to manufacture goods today. From the keyboard you were typing on, to the spaceship your great-great-grandchildren may board in the future. Plastics are here to stay. So, how can plastics, which can make something as simple as a pen, create something so complex it can withstand rigorous physical and chemical elements such as excess heat and corrosion? The answer is thermoset plastics. Thermoset plastics are unique and actually quite different from traditional plastic materials such as thermoplastics. Thermoset or thermosetting plastics are synthetic materials that actually strengthen when heated, but cannot be successfully reheated or remolded. Unlike traditional thermoplastic parts that melt and disfigure when exposed to excess heat, thermoset components become set in their physical and chemical properties after initial heat treatment and are no longer affected by increased heat exposure. After initial heat forming, thermoset materials' resistance to heat, corrosion, and creep make them perfectly suitable for components that require tight tolerances and excellent strength-to-weight characteristics when exposed to elevated temperatures. Another difference between thermoset and thermoplastic materials is the molding process used to manufacture parts. The thermoplastic molding process cools the mold in order to solidify the molten material that is injected from the screw and barrel. The thermoset molding process heats the mold in order to cause a chemical reaction that cross-links and cures the material. While a thermoplastic monomer only has 2 reactive ends, a thermoset monomer must have 3 or more reactive ends, with its molecular chains cross-linking in 3 dimensions. Post-mold, thermosets have virtually all molecules interconnected with strong, permanent physical bonds. Take the example of a hard-boiled egg. Once an egg is boiled, additional reheating does not cause disfiguration, similar to the curing of a thermoset part. Once molded, thermoset materials cannot be returned to their original state. Thermoset components are great for applications in the automotive, appliance, electrical, lighting, and energy markets due to excellent thermal and chemical stability, along with superior strength, hardness, and moldability. Common examples of thermoset components include ash cups, brush holders, valve housings, transmission components, appliance knobs and handles, motor housings, circuit breakers, relays, standoff insulators, switch plates, bases and end caps, frac balls, load rings, cement and wiper plugs, and other components at risk of exposure to increased heat and corrosion. Additionally, thermoset plastics have gained popularity among manufacturers, switching from metal to plastic components. Benefits that thermoset components offer over metal counterparts include available molded-in tolerances, color and surface finishes, high strength-to-weight performance, outstanding dielectric strength, low thermal conductivity and microwave transparency, resistance to corrosion and water, and most of all, offers lower tooling and production costs over metal components. Esse videozinho aí é bem legal também, né? Para explicar as aplicações. Essa é uma moldagem que nós vamos ver figuras a seguir e a definição dela. Moldagem por transferência, tá? This thermoset process, called transfer molding, is producing handles for a frying pan. Preheated plastic preforms are placed into an area of the mold called a transfer chamber. A plunger compresses the plastic in the heated transfer chamber, causing it to liquefy and flow through passages called runners into multiple hot closed mold cavities. It is held under heat and pressure until it cures and solidifies.
During the current cycle, the parts are deflashed and other handwork is performed if necessary. After the mold opens, ejector pins push the parts from the mold. The sprues and runners are broken off and thrown away. After the parts are loosened and removed, the mold cavities are cleaned with compressed air. Moldagem por transferência, então, tá? Ciclo de respiro. Alguns termofixos exigem uma variação menor, mas importante no ciclo de moldagem por compressão, especificamente o ciclo de respiro. A variação é necessária para permitir o escape fácil de vapor do ar e de outros gases do composto de moldagem, devido a que o plástico experimenta aquecimento da moldagem e da reação exotérmica da resina e do catalisador no composto de moldagem durante a cura. Então esses gases têm que escapar, então eles fazem um ciclo de respiro. É usado quase sempre com fenólicos e outros compostos de moldagem do formaldeído e na maior parte da moldagem de compressão. Os ciclos de respiro ou de desgaseificação são efetuados incorporando no sistema de controle do ciclo da prensa um tempo no final ou no período da cura, normalmente um segundo ou mais antes que o molde alcance o fechamento completo, mas num tempo que o material ainda não alcançou a dureza total. O molde abre 25 milímetros ou mais, respiro aberto. A prensa mantém o molde nessa posição por 2 a 4 segundos, interrupção do respiro, e fecha então a prensa com toda a pressão de fechamento para a cura. Quer dizer, deixou sair todos os gases, os voláteis, né? Com alguns compostos de moldagem e relativamente grandes peças moldadas, o ciclo pode exigir 2 ou mesmo 3 ciclos de respiro antes da cura final. O molde é então fechado à pressão e assim mantido para a cura, durando menos do que 1 minuto para peças pequenas ou até diversos minutos ou mais, dependendo do tamanho e da espessura da peça moldada. Após a cura, a prensa abre e a moldura estrutural movimenta-se para baixo. Aproximadamente 25 milímetros antes do final do percurso, um dispositivo chamado de placa de pinos, que possui um ou vários pinos ejetores de metal, que se estende até as superfícies inferiores da cavidade, bloqueia nesse trajeto de descida, enquanto a moldura estrutural e o molde continuam seu curso descendente final. É que nem acontece na injeção de material, na injeção, né, aqueles pinos extratores, né? Durante esse curso final, os pinos do ejetor são empurrados para cima de encontro às peças moldadas, removendo das cavidades. Faz o mesmo serviço dos extratores. Neste momento, as peças moldadas não estão completamente curadas, mas devem estar suficientemente rígidas para serem removidas das cavidades e dos pinos do ejetor, para não deixar marca, né? Durante os próximos minutos, o plástico continua a curar-se, enquanto sua temperatura retorna gradualmente à temperatura ambiente. O operador da prensa remove as peças da área do molde manualmente e segue carregando as cavidades do molde com o plástico para a próxima moldagem. Aqui tem um gráfico interessante do ciclo de compressão típico, tá? Então, o que nós temos aqui no eixo X? O tempo de ciclo. Aqui no eixo Y, tá? A placa móvel aqui embaixo está toda aberta, aqui em cima ela está toda fechada. Então aqui nós temos as placas fechadas, aqui elas estão abertas, tá? Esse tempo inicial que gasta aqui é para o operador alimentar as peças em cima das placas, tá? Para fazer a moldagem da prensa, né? Aí o que acontece? As placas já estão aquecidas na temperatura adequada, a placa vai fazer o fechamento. Então, fechamento rápido aqui, fast close, tá? Chega a aproximação do fechamento da placa, ela desacelera o fechamento, começa a fechar num tempo maior, tá? Mais lento, né? Então, ó, fechamento slow close, é fechamento suave, tá? Então é rápido e aqui é fechamento lento, tá? E aí ela para, não chega ao fechamento total da placa. Aqui é o tempo adequado para as placas estarem bem próximas do material
e estão encostadas nele, porque não se esqueça que esse material está na forma de tarugos, alguma peça assim, tá? Então as placas estão encostadas transferindo calor, ó. Então esse aqui é o tempo para aquecimento, tá? Gasta um tempo com as placas paradas aquecendo. Aí torna a fechar até fazer o fechamento total. Também num fechamento suave, lento, tá? Vai fechando, então o material que adquiriu calor aqui começa a fluir dentro das placas, vai enchendo toda a superfície do molde das placas, né? Vai fluindo lá dentro, até o fechamento total sob pressão. Aí passa um período de cura parcial, então tem um tempo aqui, ó, daqui até aqui, de cura parcial. A placa torna a abrir a prensa, né? É o breathe, aqui ó, respiro, tá? Então o que acontece? Essa abertura aqui permite que voláteis saiam fora do produto, das placas, tá? Passa um tempo aberto essas placas para deixar esse respiro ser efetuado, depois faz um fechamento lento de novo, fechamento total, com pressão para fazer a cura final. Então, pressão, temperatura, fechamento total, tá? Passado o tempo de cura, dá mais uma abertura lenta. Passado um pequeno período de tempo, faz a abertura rápida dos moldes e aqui a extração das peças, tá? Então terminou a extração das peças, aqui estão as peças acabadas. Então entrou aqui com o material, certo? E aqui retirou peça acabada, tá? Esse é o ciclo típico de compressão. Aditivos que são usados para termofixo, né? Geralmente, variedade de aditivos para melhorar as propriedades físicas, elétricas e químicas das peças moldadas. Resistência física, frequentemente é utilizada a fibra de vidro misturada com resina base e o catalisador. Resistência para a formação de arcos elétricos nas peças moldadas. Mica, alumina, silicone podem ser adicionados. Sais halogênios podem ser adicionados como um retardante à propagação de chama. Outros aditivos podem ser usados para acelerar ou retardar a reação das ligações cruzadas. Uma pequena quantidade, 3% de peso de aditivo para a liberação do molde, tal como a cera de carnaúba, o esterato de zinco, é usada normalmente para diminuir as características adesivas do composto de moldagem, permitindo da peça moldada ser ejetada da cavidade do molde com resistência mínima. Variáveis do ciclo de moldagem, tá? As variáveis que podem ser ajustadas para aperfeiçoar o ciclo de moldagem incluem temperatura do molde mais elevada para curas rápidas, mais rápido o cruzamento de cadeias moleculares, velocidade do curso da moldura estrutural durante o fim de prensagem pode necessitar de ser reduzido para assegurar que o composto de moldagem esteja amaciado parcialmente pelo calor do molde inferior, antes que o material contate a parte superior, meias cavidades. Claro, isso aí porque se o material não estiver bem amolecido, vai fazer muita pressão e pode até ocorrer alguma quebra no equipamento, né? Velocidade durante o fim do percurso do molde é fortemente reduzida para segurar um fluxo de material suave em todas as direções dentro da cavidade, garantindo do molde alcançar o final preenchido. Quer dizer, quando chega no fechamento final, ele está completamente preenchido e até vai esguichar um pouco de material para fora, né? Que ele tá, não esqueça que ele está com sobre material, né? Pré-aquecimento. Moldar com pó pré-aquecido com pré-formas permite ciclos menores para peças grandes e peças com seções transversais grossas. Uma pré-forma é feita colocando a medida de carga granular em um pré-formador a temperatura ambiente para compactar o material em uma forma retangular ou de disco. O composto de moldagem transforma-se num bloco contínuo bem embalado, contendo apenas a quantidade certa para a cavidade ou cavidades. O operador da prensa coloca a pré-forma num aquecedor de alta frequência, ao lado, antes de colocar a pré-forma na cavidade de moldagem. Então faz um pré-aquecimento nisso aí. Uma vez dentro do aquecedor, o ciclo de pré-aquecer é iniciado. O material plástico é exposto a frequência alternada de 70 ou 100 MHz e aquece rapidamente, similar ao aquecimento de micro-ondas, passando da temperatura ambiente a 100 graus centígrados em 10 segundos, ou mais, vai depender do peso da pré-forma, da massa dela.
A pré-forma pode então ser transferida manualmente, com luvas, do aquecedor à cavidade de moldagem pelo operador, imediatamente antes de atuar os controles da prensa para o ciclo de moldagem. Devido à pré-forma já estar em 100 graus centígrados, bem maior do que os 20 graus centígrados no ambiente, o tempo para alcançar os 150 graus no molde é bem menor. E o pré-aquecimento é mais uniforme em todo o plástico, melhor do que aquecendo o plástico somente pelo contato com o molde. Absorção de umidade. Muitas formulações de moldagem para termofixo são higroscópicas, no seu estado granulado, ou no pré-formado não moldado, significando que tende a absorver umidade na temperatura ambiente quando a umidade é elevada. Ajustes provisórios podem ser necessários no tempo do ciclo de respiro ou no número de aberturas de respiro a cada ciclo para permitir que a umidade escape como vapor antes que o molde seja inteiramente fechado. Compostos de fenol formaldeído são especialmente higroscópicos. Tais materiais devem ser armazenados em ambientes de umidade reduzida, em recipientes que tenham filme plástico ou outras barreiras, para minimizar a penetração da umidade, especialmente se o armazenamento do material não moldado for prolongado. Rigidez a quente. Outra propriedade dos termofixos que pode afetar os tempos de ciclo é a rigidez a quente, relacionada ao fato de que uma peça moldada termofixa é ejetada da cavidade do molde sem estar inteiramente curada. Mesmo na temperatura de moldagem de 150 graus centígrados, os 100 graus centígrados de cura pode não ser alcançado por horas ou mais depois da remoção da cavidade. Quer dizer, ela continua exalando calor, é exotérmico, né? E pode passar muito tempo para ela alcançar a cura total, tá? Então a cura não se dá instantaneamente, no momento, né? Se uma peça moldada mostra sinais de empenamento ou de deformação em alguma seção, normalmente perto dos locais dos pinos de ejeção, dos extratores, né? Depois da remoção do molde, pode ser necessário aumentar o tempo de 5 a 10 segundos e ou subir 5 graus centígrados ou mais na temperatura do molde, permitindo que o plástico consiga um percentual maior de ligações cruzadas antes da abertura do molde e de ejeção da peça. Pode mesmo ser o caso de aumentar o tempo de alta frequência do pré-aquecimento de 5 a 10 segundos. Os pinos do extrator, do ejetor, podem necessitar de ser aumentados no diâmetro para diminuir a pressão localizada no plástico quando os pinos estão empurrando a peça moldada fora da cavidade, na extração dela, né? Mais pinos de ejeção podem ser exigidos para melhorar a transferência e a moldagem por compressão, distribuindo as forças necessárias para efetuar a injeção sem distorção. Além disso, o projeto da peça e da cavidade deve ser revisto para assegurar-se de que a inclinação suficiente, geralmente 5 graus, esteja incorporada nas peças e nas seções do molde perpendiculares às superfícies divisoras do molde. Para facilitar a extração, né? Então deixa um pequeno ângulo ali. Aqui aparece uma figura de uma prensa com aquecedor de alta frequência do lado aqui, ó, que esse é o pré-aquecedor, depois passa o material para lá para moldagem na placa, tá, da prensa. Compressão automática. Na moldagem por compressão inteiramente automática, o composto de moldagem é medido e alimentado de um funil distribuidor ou da pré-forma em um ou vários copos em um suporte móvel. O suporte é posicionado então automaticamente sobre uma fonte de calor, normalmente lâmpada de aquecimento infravermelho, para pré-aquecer o composto de moldagem antes de deixar cair as cargas em cada cavidade. Depois do pré-aquecimento, o suporte transporta as cargas pré-aquecidas diretamente sobre a metade inferior do molde, abre a parte inferior do molde sobre os copos e permite que o plástico pré-aquecido caia de cada copo em sua cavidade respectiva. O suporte retorna então à sua posição abaixo do funil, aguardando o ciclo seguinte. O ciclo de moldagem segue passando pelo fechamento da prensa, respiro, caso necessário, cura do material e a ejeção, a extração. A seguir, um pente ou um robô entrarão no espaço entre as metades abertas do molde para remover as peças moldadas e transportar as peças a um recipiente ou uma correia transportadora. O ciclo seguinte é iniciado então automaticamente. Em 1928, Lewis Shaw
fundador da Shaw Insulator Company de New Jersey, registrou a patente de um método para moldar termofixos com a seguinte rotina. Na prensa fechada, com cavidades vazias, uma quantidade medida de composto de moldagem é colocada em uma câmara superior ao molde, chamada de pote de transferência. A seguir é forçada por um pistão de transferência a fluir do pote em um sistema de canal sob pressão continuada do pistão, nas cavidades até que estejam cheias. Então o pistão para de avançar e mantém a pressão de fechamento do material enquanto ele cura. Normalmente de 2.000 a 5.000 libras por polegada quadrada, dependendo do composto de moldagem. Isso vem a ser uma injeção do material, né? Após a cura, os controles sinalizam a prensa para abrir e para o pistão de transferência avançar mais 12 milímetros nos postos de transferência, assegurando de que o residual de plástico curado seja empurrado para fora do pote. Depois disso, o pistão de transferência se retrai do pote, aguardando o ciclo seguinte. Então, ele faz a limpeza do restante do material do pote, né, e deixa o pote preparado. A prensa continua a abrir o molde e efetua a injeção das peças moldadas, como na moldagem por compressão. As peças moldadas são removidas manualmente ou automaticamente e a prensa e o molde estão prontas para o ciclo seguinte. Aí, quais são as vantagens da transferência sob a compressão? As dimensões da peça no sentido do fechamento da abertura do molde pode ter tolerâncias mais próximas, que o molde é firmemente fechado metal com metal antes de o plástico ser introduzido na cavidade. Quer dizer, o molde já está fechado, tá? O flash na superfície, aquele esguicho, né, da divisão do moldado é mínimo ou nenhum. Outra vantagem é que as cavidades do molde trabalham com plástico que já está um tanto fundido, permitindo uma vida útil maior da cavidade. Na moldagem por compressão, o plástico granulado sólido faz contato com a superfície da cavidade do molde e com o tempo, o acabamento de cromo duro da superfície da cavidade sofrerá desgaste, exigindo uma manutenção mais frequente do molde. A vantagem principal talvez seja o processo de introduzir insertos no moldado, no qual um componente de metal ou de vidro pode ser colocado na cavidade aberta antes que o molde seja fechado, preso firmemente no lugar entre as metades do molde fechado, quando a transferência do plástico do pote às cavidades ocorre. Os fluxos plásticos fundidos em torno dos insertos se aderem a eles durante e depois da cura. A seguir da cura, a peça moldada, incluindo o inserto, é injetada no molde. O processo permite mais baixos custos do que unir outros artigos após ter moldado o plástico. A aplicação da moldagem com insertos, utilizando o processo de moldagem por transferência, transformou-se na técnica dominante para fornecer proteção elétrica, física e de umidade para uma larga escala de dispositivos elétricos e eletrônicos passivos, bobinas, bloqueadores, resistores, capacitores, potenciômetros e dispositivos eletrônicos ativos, diodos, retificadores, transistores, varistores, circuitos integrados, diodos luminescentes, etc. Para a maioria dos dispositivos encapsulados, os compostos de moldagem de epóxi são usados principalmente porque a viscosidade do epóxi no estágio de preenchimento do processo do molde é muito baixa, minimizando danos aos insertos frágeis e aos fios de conexão. Os epóxis aderem bem aos fios de LEDs, suportes estampados de LEDs e aos chips semicondutores, impedindo a penetração da umidade entre a interface do plástico com os condutores metálicos e outros materiais do dispositivo. Aí aparece aqui, ó, como é que se faz esse encapsulamento de semicondutores, né? Então, aqui o material de moldagem dentro do pote, as placas já estão fechadas e o material semicondutor que quer se encapsular já está lá dentro colocado, tá? Aí o pistão que está aqui em cima, ó, ele baixa, empurrando o material do pote para dentro da cavidade do molde e vai aqui fazer o encapsulamento dos semicondutores com o material termofixo. O molde é aberto, né? E é retirada a peça. Esse outro gráfico, aqui, ó, mesma coisa que naquele outro anterior lá, que a gente viu de uma moldagem de compressão simples. No eixo X a gente tem o tempo de processo. No eixo Y a gente tem dois posicionamentos. Um é placa aberta aqui embaixo do molde, né? E as placas fechadas do molde aqui em cima, tá? Então aqui o molde está todo aberto e aqui está todo fechado.
E essa parte de cima é para o plug de transferência, é para o pistão, tá? Então, aqui o pistão está todo embaixo, colocando o material todo para dentro do molde, e aqui o pistão está todo em cima. Então vamos ver se a gente... Vamos ver se a gente consegue acompanhar aqui, ó. O material vai ser colocado no pote, aqui, tá? As placas vão fechar. Vai fazer um fechamento suave aqui. Enquanto isso, o pistão já vai baixando, colocando o material do pote para dentro dos moldes. Então, o pistão está baixando aqui ao mesmo tempo que o molde está fechando em velocidade lenta, tá? Até o fechamento total. Aí o pistão continua baixando numa velocidade mais rápida. Aqui a velocidade do pistão é baixa, lenta. Aqui ela está numa velocidade alta do pistão aqui na transferência, depois mais lenta, tá? E vai até o fechamento total aqui, ó. Aqui tem um avanço rápido possível na programação, tá? Então isso aqui é programável, certo? Aqui o material está fluindo, então é possível de programar dependendo da pressão, né? Velocidade dependendo da pressão, possível programação, tá? Aí o pistão baixou todinho, né? As placas estão fechadas e o material está lá dentro curando, tá? Então fica o pistão lá embaixo, certo? As placas estão fechadas. No momento que a placa começa a abrir, o pistão baixa mais um pouquinho. Para quê? Para retirar o resíduo de material que ficou dentro do canal de transferência, tá? Que esse material não me interessa, esse material vai ser colocado fora, tá? Então o pistão termina de baixar mais um tanto aqui, ó. Esse gap que ele mostra aqui, ó, certo? Então o pistão consegue baixar mais um pouco ainda quando a placa começa a abrir lentamente. Depois a placa abre em alta velocidade, o pistão fica lá embaixo, tá? Permite o operador fazer a limpeza do material aqui. Abre mais lento um pouco a placa, o material vai ser retirado, ejetado, né? E aí o pistão vai subir de novo, o pistão de transferência, tá? Então aqui pode-se ver o movimento tanto da placa como do pistão. Aqui aparece, ó, a placa inferior, que é a que sobe, né? Móvel. A placa superior, e aqui tem um pistão de transferência, tá? Com o curso dele que vem até aqui, tá? Moldagem por injeção. É a mesma coisa que a injeção de termoplásticos, tá? Diferente só o que é. Que nem a gente viu no vídeo anterior lá, que o material vai curar com temperatura dentro do molde e depois vai ser ejetado, tá? Tem esse material no polígrafo de vocês, tá aí o slide para vocês verem, tá? Mas não tem nenhuma novidade aqui, tá? Uma injeção normal. Não, pote e pistão de transferência são substituídos por um cilindro de rosca recíproca, funil de alimentação de material posicionado acima do cilindro. A prensa é atuada primeiramente para fechar o molde. É a mesma coisa que a injeção de um termoplástico, tá? A diferença está no molde. Em vez de resfriar, o molde vai exalar calor, tá? Ele vai estar com temperatura, vai polimerizar com temperatura. Temperatura do molde mantida em 150 graus, a rosca gira e recua. Funcionamento da injeção normal, tá? Aqui vocês veem que é uma injetora bem antiguinha, é só olhar a vestimenta da operadora aqui, o cabelinho, né, para ver que é uma foto bem antiga, o equipamento também, tá? Peças, ó. Componentes eletrônicos e elétricos típicos encapsulados com moldagem por transferência, tá? Então, é muito utilizado em elétrica e eletrônica, né? Aqui outros equipamentos, tá? Aqui aparece uma injetora. Aquela lá é uma moldagem por transferência, essa aqui, tá? E aqui uma injetora. Vocês olhem, que é bem antigo também. Ainda era feito
a armação da máquina toda tinha muita coisa em ferro fundido, tá? Eram bem resistentes, robustas. Né? Injeção por pistão. Uma variação de peça de moldagem por injeção com rosca recíproca para termofixo é a moldagem por injeção de pistão, na qual a rosca é substituída por um pistão. Então, aqui, pessoal, mesma coisa, tá? Vai ser injetado um material por um pistão ao invés de ser injetado por uma rosca recíproca, tá? Aí tem algumas características especiais, tem aí no polígrafo. Ventagem assistida a vácuo. Muitas vezes aquela extração dos vapores, tá? dos voláteis que a gente precisa retirar, pode ser colocado ventes rasos e até vácuo, né, para retirada do material de dentro do molde. Então, qual é a vantagem disso aqui? É que não precisa estar fazendo aquela abertura de respiro, tá? Do molde. Ele já tem os canais necessários para fazer essa extração, e aí é utilizado uma bomba de vácuo, uma bomba de palhetas, né? Para fazer o vácuo dentro do molde. Tá? Pinos retráteis, aí são os pinos extratores, tá? Vou passar direto. Prensas elétricas, tem algumas que funcionam com fechamento elétrico em vez de fazer fechamento hidráulico. E aqui os materiais que se conseguem aí, ó, encapsulamento de materiais eletrônicos, tá? Isso aí seria o que teria para processo de termofixo. Estou sempre à disposição nos meus e-mails para tirar qualquer dúvida que possa ter ficado. Não se furtem de me consultar. Um abraço a todos.